Já ouviu falar em nariz de cocaína? Nariz de cocaína é o termo que nós médicos utilizamos para descrever todas as deformidades que acontecem naquele paciente que é usuário crônico de cocaína. Está curioso para saber o que a medicina pode fazer nesses casos? Então assiste minha videoaula. São apenas 5 minutos. Você vai aprender bastante. Meu nome é Michel Vaena, eu sou cirurgião plástico, eu me dedico à cirurgia reparadora e gosto muito de reconstrução nasal. Essa é uma videoaula que eu vou falar sobre o nariz de cocaína. Nariz de cocaína é um termo que nós médicos empregamos para caracterizar as alterações nasais que são decorrentes do uso crônico de cocaína. Você sabe que cocaína é uma droga refinada na forma de pó, que normalmente ela é utilizada na forma inalatória. O paciente aspira esse pó através de um canudo em cima de uma superfície lisa, enfim. E esse pó ele é absorvido pela mucosa nasal. Só que a cocaína ela tem propriedades vasoconstrictoras, então ela vai fazer uma isquemia dessa mucosa, vai diminuir o fluxo sanguíneo, vai acarretar ulceração, quer dizer, ferimentos dessa mucosa, sangramento local, que pode expor a cartilagem, infecção, e com isso você tem necrose de vários segmentos no interior do nariz. Com o passar do tempo, pode acontecer uma perda do septo nasal e com isso o paciente evoluir com o chamado nariz em cela. Então, como exemplo, esse é um paciente que eu tive a oportunidade de atender. Do lado esquerdo você vê o pré-operatório, esse paciente com o nariz encurtado e com o dorso nasal em formato de cela. Isso aconteceu porque ele perdeu o septo e ele perdeu a sustentação do dorso nasal. Do lado direito, você observa o pós-operatório, no qual foi feita uma sequência de cirurgias para fazer um novo forramento nasal e reestruturar o nariz dele usando cartilagem de costela retirada do próprio paciente. Essa é uma situação comum, nariz em cela, em usuário de cocaína, mas também pode acontecer como decorrência de outras doenças, como granulomatose de Wegener, policondrite relapsante e outras situações de infecção que podem levar também a nariz em cela. Além disso, alguns casos mais avançados, você pode ter a perda completa do septo e da columela nasal, que é essa estrutura anatômica que divide as duas narinas. Vamos mostrar esse exemplo que eu também tive a oportunidade de atender. Observe de perto que esse paciente não tem mais a separação entre as duas narinas, ele não tem mais a columela. E você observa a cavidade nasal dele, ele também não tem mais o septo nasal. Então foi necessário fazer um retalho para fazer uma nova columela desse paciente. Foi uma cirurgia feita em 3 tempos e você está vendo uma foto que foi da segunda cirurgia desse paciente. Agora sim, a comparação entre o pré-operatório e o pós-operatório desse paciente, mostrando o restabelecimento da columela e refazendo a anatomia nasal. É claro que em casos como esse você tem que ter absoluta certeza que o paciente já superou o vício. Então, a adição à droga é uma questão muito complexa e você precisa de um auxílio psiquiátrico, você precisa de suporte da família, você não vai submeter o paciente a 2, 3, 4 cirurgias se ele não estiver num ambiente adequado para se recuperar no pós-operatório e, principalmente, você tem que ter convicção de que ele não vai voltar às drogas para não perder todo o resultado cirúrgico. Meu nome é Michel Vaena, quero agradecer a sua atenção nessa rápida videoaula que foi sobre nariz de cocaína. Muito obrigado.